Olá! Você percebeu que o nosso modelo de discipulado está passando por uma transformação aqui na Amor e Cuidado. Você recebeu aí na sua região de célula o estudo desse mês e periodicamente nós teremos estudos específicos de discipulado. E também para acompanhar esses estudos aqui no canal, alguns vídeos para explicar e falar mais um pouquinho sobre o estudo, falar para a gente fazer juntos aqui como vai ser o seu tempo de discipulado na célula. O discipulado, você já viu nas mensagens que a gente falou sobre o tema, o assunto, ele serve para crescimento, para nós arraigarmos as raízes, nós aprofundarmos as raízes. E como fala em Efésios capítulo 4, para sermos a medida, a estatura do varão perfeito que é Cristo. Por isso, nosso modelo de discipulado agora vai conter alguns assuntos profundos, de maneira simples, de maneira acessível. Temas como Bíblia, quem é Deus, salvação, pecado, Jesus, escatologia, temas profundos de maneira simples, de maneira que nós possamos compartilhar aqui na célula e juntos crescermos em discipulado. Então o foco desse tempo aqui é nós crescermos em unidade, crescermos juntos, crescermos como família e chegarmos e sermos a medida de Cristo. Lá em Efésios também fala para nós sermos levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Porque hoje em dia aparecem muitos modelos, muitas falácias, faz isso, aquilo, esse é o certo, mas a gente aprende que o que é certo é o que a Bíblia diz. Então esse tempo aqui, discipulado, é para crescermos juntos, crescermos em unidade. E o primeiro tema do nosso discipulado não poderia ser outro do que a Palavra de Deus, a Bíblia. Então, nesse primeiro encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Você tem aí no seu material, e ele consta algumas etapas, algumas partes. Vai ter sempre ali o tema do mês, um texto para memorização. Tente memorizar esse texto, tente guardar esse texto no seu coração. Faça um hábito, um texto por mês, quem sabe você marca ele na geladeira, você às vezes fica ouvindo ele várias vezes, mas tente memorizá-lo, tente guardá-lo no seu coração. Temos ali os textos complementares, para você às vezes ter mais base bíblica sobre o assunto, sobre o tema. Temos depois a parte do desenvolvimento, que são perguntas e respostas, de maneira bem simples, de maneira bem prática, que você aí no seu grupo, vocês vão conversar sobre o tema. Lembrando que não tem ali, você como líder da célula, você é um facilitador. Vocês estão crescendo juntos, estão juntos compartilhando, falando, juntos trocando experiências e testemunhos sobre o tema. Depois desse tempo de compartilhar, ali nós temos ali uma aplicação pessoal. Qual é a aplicação do estudo para a sua vida hoje? O que fazer? Quais decisões ou resoluções eu posso tomar? Depois umas perguntas para ali debate, para se aprofundar um pouquinho mais. E por último, uma oração, para orarmos juntos e orarmos sobre esse tema, sobre o assunto do dia. Vamos lá, nosso texto de hoje está lá em Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. O tema de hoje é a Bíblia, a Palavra de Deus. E a primeira pergunta aí, o que é a Palavra de Deus? Aqui fala que a Bíblia é composta pelo Antigo e Novo Testamento. Ela é inspirada, infalível, inerrante e perfeita Palavra de Deus, sendo a única e imutável fonte da nossa fé. A Bíblia ela tem um valor muito maior do que apenas um livro. Ela é a Palavra de Deus, ela é imutável, falível, inerrante. A Bíblia, ela era, ela é e sempre será verdade em nossas vidas. Então, o que é a Bíblia para você? O que é a Palavra de Deus para você? Você deu tempo aí de compartilhar, de falar, de trocarem experiências de como a Palavra de Deus transformou a sua vida. A segunda pergunta ali do nosso estudo de hoje é:
como é composta a Bíblia. Nós veremos aqui então que a Bíblia é composta de Antigo e Novo Testamento. São livros que foram escritos em hebraico no Antigo e grego no Novo. A Bíblia foi dividida em blocos de livros do Antigo e blocos do livro do Novo Testamento. Nós temos então aqui na Bíblia narrativas históricas, profecias, salmos, provérbios, poesias, cartas e parábolas. Nós temos aqui que foram 40 escritores humanos, por mais de 1.500 anos, que escreveram a Bíblia. E ainda assim, não há contradição, não há parte dela que se contradiz com outra parte. Não há nada que eu possa falar assim, ó, isso aqui está fora do lugar. A Bíblia ela é harmoniosa, mesmo 40 autores diferentes, por mais de 1.500 anos de distância um do outro, a Bíblia não se contradiz, ela se completa. Ela não é uma coxa de retalhos, como alguns dizem, não. Ela é um livro, com começo, com meio e com fim. Ela tem profecias que se cumprem no detalhe da vírgula. Então, para você ver como Deus ele é perfeito nisso. A próxima pergunta aí do seu estudo é: por que a Bíblia é dividida em 2 testamentos? Por que nós temos o Velho e o Novo, o Antigo e o Novo Testamento? Bom, a palavra testamento vem do latim e significa aliança. Aliança de Deus com o seu povo. Então nós temos então 2 alianças. Uma delas, a aliança do Monte Sinai, que Deus, através de Moisés, ele faz com o povo de Israel, com a nação de Israel. Então nós temos ali a velha aliança que foi baseada na lei de Moisés. Nós temos então o Pentateuco, os livros históricos ali, os proféticos, os escritos como Salmos, como Esther, como Provérbios, livros que contam a história do povo de Deus, do povo de Israel. Agora, na nova aliança, no Novo Testamento, nós temos o cumprimento em Cristo Jesus das profecias, das palavras, cumprimento nos detalhes daquilo que Deus havia prometido. Então Jesus, através do seu sangue, ele faz uma nova aliança. Então nós temos agora um novo testamento, um novo tempo onde Deus ele cumpre cada promessa, cada profecia. Entenda, não são livros separados, não são livros que eu tenho que rejeitar o antigo e ficar apenas com o novo. Não, eles se completam, porque o novo ele explica e ele aplica e ele completa o antigo. O antigo precisa do novo para ser entendido, interpretado, estudado e aplicado. Então não há como separar o antigo e o novo, não. É apenas uma história. São separadas em alianças diferentes, mas através de Cristo eu tenho então o cumprimento de cada profecia, de cada palavra, de cada detalhe que Deus falou ali na velha aliança, no Antigo Testamento. Uma história de redenção e amor que atravessa séculos e continua a nos tocar profundamente até hoje. Está aí na sua apostila, no seu material. Número 4. O que significa a Bíblia ser inspirada por Deus? Nós lemos agora o texto de Timóteo, fala que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Esse termo inspirado é soprado por Deus, de dentro para fora, do Espírito para fora. E o próprio Deus soprou o que deveria ser escrito na Bíblia. A Bíblia é o sopro do Criador. O mesmo sopro lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, que soprou o sopro de vida. O mesmo sopro de Jesus que soprou sobre os apóstolos, receba o Espírito Santo. O mesmo sopro que dá vida. O mesmo sopro que é o Espírito de Deus. Ele então, ele guia, ele direciona, ele move os autores, os escritores a escreverem a palavra de Deus. A mensagem bíblica, e a inspiração, está aqui no seu material, ela diz respeito a toda a Bíblia e não apenas a partes dela. A Bíblia não contém verdades, a Bíblia é, por inteiro, inspirada por Deus. A mensagem da Bíblia, ela foi transmitida com palavras sancionadas por Deus e outorgadas aos homens. Então isso nos permite concluir que os autores humanos não receberam as palavras bíblicas mediante um ditado de Deus, mas registraram, segundo as suas impressões,
circunstâncias, capacidades e limitações a mensagem que Deus lhes havia impelido a registrar. E fizeram isso debaixo da supervisão divina para que, inclusive, suas palavras fossem registradas corretamente, sem erros. Nós cremos que a providência de Deus, o Espírito Santo, conduziu e guiou todo o processo de redação, preparando os escritores para expressarem exatamente o que Deus lhe pretendia comunicar. Lá, Pedro, em sua carta, ele vai falar justamente isso, que não há profecia que foi dada por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Não há palavra na Bíblia que foi vontade humana, mas Deus ele moveu, ele guiou através do Espírito Santo cada palavra que aqui é contida, que está aqui. E o que eu acho muito interessante, muito legal de Deus, é que Deus ele escolhe alguns autores, como por exemplo, nós temos o rei Davi escrevendo Salmos, nós temos Salomão, o sábio, nós temos pescadores de homens, sim, pescadores, homens simples, que lá em Atos falam homens sem instrução, mas que escreveram parte da Bíblia. Nós temos um médico, Lucas, escrevendo. Nós temos um boiadeiro, o profeta boiadeiro que escreveu. Nós temos Daniel, que era a alta corte do rei, que era um homem muito sábio. Então nós temos várias pessoas diferentes, com históricos diferentes, com estilos diferentes. E Deus, ele preserva cada detalhe. E na sua providência, o Espírito Santo escolhe cada palavra que vai estar aqui. Então, cada palavra que está aqui foi pensada por Deus e tem um propósito, e tem uma razão, e tem um motivo. Próxima pergunta aí. O que significa dizer que a Bíblia é infalível e é inerrante? Bom, falei agora há pouco que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia ela é a palavra de Deus, por isso crer e obedecer. A Bíblia é crer e obedecer a Deus. A compreensão que a Bíblia é a palavra de Deus nos leva a reconhecer sua autoridade, a sua inerrância e que ela é infalível, pois ela tem origem no próprio Deus. A Escritura não dá apenas testemunho da verdade, ela é a verdade. Em tempos de relativismo, em tempos onde cada um tem a sua verdade, é bom lembrar que a Bíblia ela não contém, ela não é parte. A Bíblia ela é a verdade imutável de Deus, a palavra de Deus que não muda. Então ela é a revelação real de Deus. A palavra infalível significa que aquilo que não pode falhar, significa algo incapaz de cometer um erro. Portanto, dizemos que ela é inerrante e ela é infalível. Logo, esse conceito é algo que não pode errar, não vai errar. A Bíblia não pode errar, a Bíblia não erra. Por isso nós temos esse conceito de infalível, de inerrante, ela é verdade. Não há outra verdade. Próxima pergunta, qual a necessidade da palavra de Deus? A Bíblia é perfeita, palavra de Deus. Ela nos guia em todas as áreas. Ela nos confronta, nos mostra quem nós somos. Quando nós lemos a Bíblia, eu não acho erros na palavra, eu acho erros em mim, porque eu sou confrontado. E a Bíblia, ela revela quem eu sou, ela mostra o pecado, ela mostra quem eu sou, ela mostra os meus erros, meus defeitos, ela me ensina, me mostra que eu estou separado de Deus, mas também me mostra que Deus, ele enviou Jesus, e através de Jesus Cristo eu tenho salvação, remissão, eu tenho a intimidade com Ele e um novo relacionamento com Ele. A Bíblia, quando eu estudo a Bíblia, eu experimento um crescimento espiritual. Através dela, eu aprendo sobre Deus, sobre nós mesmos, eu compreendo como viver. A Bíblia é um guia valioso que nos corrige, instrui e auxilia a discernir entre o certo e o errado. Tudo na sua vida tem que passar pelo crivo da Bíblia. Nós temos que ter a nossa peneira tem que ser a Bíblia. Nossa cosmovisão tem que ser bíblica. Tem que olhar todos os detalhes através do foco da Escritura, da Bíblia. Então, quando a gente se depara com provações, dificuldades, aqui também a gente encontra auxílio, encontra renovo, refrigério. A Bíblia é o seu lugar de alegria,
mas também é um lugar onde você é confortado no choro. Você lê a Bíblia quando você está feliz e exultante, porque nós temos salmos de alegrias, mas também temos salmos onde o salmista ele rasga o coração e pede auxílio a Deus, e aqui eu encontro auxílio, encontro paz, encontro graça, encontro um refrigério. A Bíblia é completa. A Bíblia, ela te guia, é nosso manual de vida. Então você deve ser guiado pela Bíblia, guiado pela palavra santa de Deus. A última pergunta de hoje é: como devemos ler a Bíblia? Romanos capítulo 10 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quanto mais eu ouço, quanto mais eu leio, quanto mais eu me aprofundo na palavra de Deus, mais eu vou crescendo, mais eu vou me aprofundando no próprio relacionamento com o próprio Deus. Aí tem uma frase que fala assim que a Bíblia não é um bolo para festas especiais, não é um bolo de aniversário. A Bíblia é um pão diário. Sabe por quê? Porque aquele bolo de aniversário recheado, com cobertura, sabe, com aqueles granulados em cima, com os docinhos em volta, você não come todos os dias. De vez em quando, numa festa especial, você pega um pedacinho, você come, você se esbalda ali e passou. Você tem que esperar a próxima festa para comer um próximo bolo de aniversário. A Bíblia não é assim, a Bíblia é um alimento diário. A Bíblia é algo para comer todos os dias, para me alimentar todos os dias. Então, inunde o seu interior com a Bíblia, com a palavra de Deus. Estude, leia, ouça, coloque em podcasts, hoje em dia a gente tem aplicativo que dá para ouvir a Bíblia, mas seja cheio da palavra de Deus, porque quando você estiver cheio dela, você vai automaticamente expressar e falar o que ela fala, o que tem nela. Então, separe um tempo, leia, e o mais importante, ore ao Espírito Santo. A Bíblia é o único livro que eu posso ler com o autor do meu lado. Eu posso ler a Bíblia com o autor do meu lado, me explicando, me ensinando, me mostrando. Então, ore, Espírito Santo, abra minha mente, abra meu coração. Você pode falar assim: Diego, mas eu não entendo muito o que eu leio. Eu não entendo muito o que está aqui. Peça ao Espírito Santo, ele te ajuda, ele te auxilia. Procure versões mais fáceis, como talvez a NVI, a NVT, ou a NAA, ou até a Nova Bíblia Viva. Versões que você consiga ler, entender, mas leia com o seu coração, sabendo que aqui você vai encontrar refrigério, consolo, correção, ensino e instrução. Seja transformado, porque fala aqui no nosso estudo, que quando eu, em fé e obediência, eu permito que o poder transformador de Deus atue em nós, ele muda o nosso coração, nossas mentes e atitudes. Quer ser transformado? Busque na palavra de Deus. Por fim, vai ter aí no seu estudo quais decisões práticas eu posso tomar para me aprofundar mais na palavra de Deus. O que você pode fazer para se aprofundar mais na Bíblia? Leve o pessoal a escrever, a anotar, tem um espaço aí para você preencher. Quais resoluções práticas eu posso tomar para poder me aprofundar mais na Bíblia? E tem algumas perguntas para vocês conversarem também nesse tempo ali. Por que é importante estudar a Bíblia com fé e obediência? Qual o papel do Espírito Santo na aplicação, na compreensão das Escrituras? Qual é o impacto da Bíblia na sua vida hoje? Esse é o nosso estudo, então, nosso primeiro estudo discipulado. Nós nos aprofundamos um pouquinho mais na Palavra de Deus. Entendemos um pouquinho mais sobre como ela foi formada, qual é o conceito dela, qual é a importância dela em nossas vidas. Termine o seu discipulado, o seu tempo ali junto, em unidade, orando, agradecendo a Deus, porque Ele enviou a sua palavra e Ele a preservou e hoje nós temos acesso a ela. Muitos países não têm acesso à Bíblia, muitas pessoas não conseguem ter uma Bíblia, sabe, na sua língua, em suas mãos. Nós temos hoje diversas versões de acesso à Bíblia de diversas maneiras. Então, louve ao Senhor, porque nós temos acesso à palavra de Deus. Louve Ele também pelo Espírito Santo que fez todo esse processo e guiou. E peça ajuda ao Espírito Santo para você se aprofundar mais na leitura, mais nesse relacionamento, mais na intimidade com Ele. Eu tenho certeza que você vai ser transformado dia após dia. Bom, esse foi o nosso primeiro estudo de discipulado. Eu espero e oro para que esse tempo seja um tempo de crescimento
sobre a sua vida, sobre a sua célula, sobre vocês, e que nós possamos juntos como igreja ir mais fundo e, como diz nosso ano, expandir as fronteiras, alargar as fronteiras, porque muita coisa o Senhor ainda vai enviar e vai fazer por nós, em nós e através de nós. Deus abençoe. Até o próximo estudo.